Olá, meus irmãos, aceitem a mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Edonias Santos, passando para desejar primeiramente um excelente domingo na presença de Deus. Hoje, dia 21 de março de 2021, um dia onde a igreja está reunida e unida para buscar um clamor a Deus em favor da nossa nação brasileira. Que Deus proteja e honre e abençoe a nossa nação brasileira e que Deus continue restaurando a saúde daquelas pessoas que estão entubadas, que estão nas enfermarias e em todos os hospitais por este Brasil afora e mundo afora. Que o Senhor tenha misericórdia e sare essa nação. O motivo de nós gravarmos esse vídeo é porque nós temos aí a nossa escola bíblica dominical todos os domingos de manhãs aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro Santa Fé, e nós não poderíamos deixar de trazer uma pincelada, ainda que através do vídeo não podemos ser muito delongo, mas trazer um resumo da escola bíblica dominical deste domingo, dia 21 de março, a lição de número 12, que fala sobre a urgência do discipulado. Importante frisar ainda nesta introdução inicial que o superintendente da escola dominical aqui da nossa congregação é o nosso irmão presbítero Antônio Vieira, segundo o superintendente presbítero Antônio Nunes, e temos os professores, presbítero irmão Vanderlei, cooperador irmão Reinaldo, evangelista irmão Fabiano, evangelista Elvin, presbítero irmão Dirceu, e nós, pela misericórdia do Senhor, também, quando necessitado, estamos aí à disposição da nossa diretoria da IBD local. Muito bem, o textuário, ou melhor, o tema da lição de hoje é a urgência do discipulado. Nós sabemos que uma igreja ela só vai crescer se tiver um bom discipulador e uns bons discípulos. Quando se fala em discípulos, nós vamos aprender que um verdadeiro seguidor de Cristo ele não pode ser meramente um observante, mas sim um praticante, ou seja, discipulado para uma boa obra. O textuário de hoje diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 28, versículo 19. Observe que já na verdade prática, ou melhor, já no textuário, o nosso comentarista da lição deste trimestre já está especificando aqui a importância desse chamado de Jesus Cristo quando ele chama e ele diz em suas próprias palavras aqui que o observar do ensino precisa estar presente numa igreja atuante. A verdade prática diz: chamamos de discípulos na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Como frisei, uma igreja só vai ter um verdadeiro crescimento se ela passar por um verdadeiro discipulador. Nós precisamos, irmãos, membros, congregados, principalmente os novos convertidos, frequentar culto de ensino da congregação, frequentar escola bíblica dominical, que é um culto diferenciado. É como se fosse uma sala de aula onde você aprende da palavra de Deus. Nós aqui no campo eclesiástico de São José dos Pinhais temos aí o RDL, que é um curso preparatório onde prepara esses novos convertidos para uma vida cristã diária com Deus. Quero inclusive parabenizar os iniciantes, organizadores e aqueles que prosseguem com este grande departamento. Por que grande departamento? Que é um departamento onde discipula pessoas para depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A leitura em classe, nós vemos ela no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, como nós lemos aqui já o versículo 19, e ainda Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja Primitiva, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Não vamos ler toda
a leitura em classe por causa do tempo do vídeo, mas nós queremos deparar aqui com o versículo 42 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o versículo 43 diz: e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O verso de número 46 ainda diz: perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Observe já que na leitura em classe, o comentarista deixa esses dois textos muito significantes para as nossas vidas. Primeiro já na chamada de Jesus Cristo com os discípulos, e depois aqui no livro de Atos, quando o escritor Lucas deixa muito bem claro aqui a igreja primitiva baseando-se num grande discipulado, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, para que haja um bom serviço na casa de Deus, porque nós somos discípulos para trabalhar, para servir a obra do Senhor. E eu me recordo que um determinado pregador uma vez me disse, meu amigo Edonias, não queira muito, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é requerido. E hoje nós observamos que muitas pessoas não querem o trabalho, o trabalhar, o servir na casa do Senhor. E para isso nós precisamos ter pessoas discipuladas, para que não venha atrás só de bênção, atrás só de cura, de milagre, de libertação, de prosperidade, mas que estejam focados no servir a Deus, de corpo, alma e espírito. Porque quando o Senhor Jesus vir buscar uma igreja, ele vai vir buscar uma igreja comprada, lavada com o sangue do Senhor Jesus, mas uma igreja atuante, que esteja sendo discipulado para estar cada dia mais fazendo, proclamando este ID e ensinando outras pessoas. Isso cabe também não só ao pastor da igreja, não só ao superintendente e professores da escola dominical, mas os cristãos que já estão mais assíduos devem estar sempre orientando com base bíblica as pessoas que estão chegando para fazer a obra do Senhor. Então observe que comunhão, serviço vem de um discipulado. Pessoas bem discipuladas não vai dar trabalho na igreja, mas vai trabalhar para o reino. A introdução nos diz assim, o discipulado acompanha a pregação do evangelho. Desde o princípio é de fundamental importância como na base inicial a formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem e para o mal. Então o discipulado ele vai acompanhar esse evangelho. Desde o início, como frisei, quando Jesus veio, montou a sua equipe de discípulos, ele estava preocupado que esses discípulos pudessem servir ao Senhor. Então nós vamos aprender já no primeiro tópico em seguida, que o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz. Uma pessoa que está sempre disposta a aprender é uma pessoa que é um verdadeiro seguidor de Cristo, porque ele está disposto a cada dia mais renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus pelo caminho, como nós já vemos uma outra passagem bíblica. Vamos ao tópico de número 1. O que é discípulo? Discípulo, então, é um aluno seguidor, ou seja, alguém que esteja disposto, no âmbito secular ou religioso, estar aprendendo, no âmbito espiritual, crescendo como um cristão verdadeiro. O subtópico de número 1 do tópico 1 diz: o discípulo. O termo se aplica com a frequência nos evangelhos aos seguidores de Cristo. Então, nesse subtópico 1 do tópico 1 diz: quando se trata de uma instrução abrangendo vários aspectos da vida, seja ela na área espiritual, ou emocional, ou social, nós estamos dispostos a aprender, nós estamos dispostos a crescer no conhecimento, então nós estamos sendo discípulos, nós estamos sendo discipulados. Observe então que é uma relação entre mestre e discípulo. O ensino bíblico, principalmente na área cristã, ela mostra a necessidade em que haja de experimentar esse discipulado para que essas pessoas
possam ser idôneas e ensinar as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta também, para que estejam todos aprendendo e com o objetivo importante, o objetivo de se tornar uma pessoa na estatura de um varão perfeito. Sabemos que quando nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos crescendo em graça, conhecimento e estatura. Era o que Jesus já deixou registrado sobre ele mesmo, né? E Jesus crescia em graça, conhecimento e estatura. Então não adianta eu crescer no físico, mas a minha mentalidade ser uma mentalidade medíocre, baixa. Nós precisamos estar crescendo em todos os aspectos. Subtópico 2 do tópico 1 diz a grande comissão. Observe que quando Jesus ele inicia, quando se fala dessa grande comissão, é o início da pregação do evangelho, do anunciar do reino. Ele, em nomes que se dá nessa comissão, o Senhor designa para a evangelização de todas as nações. Então, há uma equipe que evangeliza, há uma equipe que ganha essas almas, mas de nada valeria se o discipulado não tivesse sido como uma opção, eu digo mais, opção principal para que o reino do Senhor viesse crescer, não inchar, mas crescer, estruturado e vivendo uma vida realmente de renúncia para o mundo, para o pecado, e uma vida de vitória, de crescimento espiritual para com Deus. Observe aqui que o discipulado então não é uma opção, é um mandamento divino, ou seja, a opção mais verdadeira. Então não se trata simplesmente de eu posso, devo, não quero. Não, até oriento que se você não está sendo discipulado, tome cuidado, porque você está como uma pessoa sem imunidade, né? Nós estamos falando aí numa época pandêmica que para nós se revestir de vitamina C, vitamina B, ferro, zinco, estar preparados, né, para que quando Deus livre esse vírus ataca o nosso corpo, esteja assim com uma imunidade alta para resistir, né, todo este momento que estamos atravessando. Assim é a vida espiritual. Um verdadeiro discípulo do Senhor, ele está imunizado contra todas as ciladas satânicas para vencer o mal. Então o discipulado não é só mais uma opção, uma mera opção, é um mandamento divino para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. Você quer crescer espiritualmente? Mantenha uma vida de aprendizado, frequência da escola dominical, ensino bíblico, como eu já disse, e a leitura diária da Bíblia Sagrada. Tem muita gente que às vezes esta palavra já não está mais nas tuas prioridades do dia a dia. Então nós precisamos estar sempre estudando a palavra do Senhor. Porque observe que Jesus disse, através de Mateus, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a relação entre mestre e discípulo já iniciou lá na antiguidade, no início do Evangelho. Depois nós observamos ali na leitura em classe, no livro de Atos, quando o escritor Lucas já deixa mais declarado ainda que a igreja primitiva precisava e estaria só crescendo se tivesse ouvindo a doutrina dos apóstolos. Então o Evangelho chega através de Jesus Cristo, mas quem discipula são os apóstolos, né? São os líderes, são os mestres. Por isso que uma passagem bíblica diz que o Senhor daria um para evangelista, outro para os pastores, outro para os mestres, doutores, etc. Então, esse segundo tópico, segundo subtópico diz desta grande comissão que iniciou ali através do próprio Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico do tópico 1 diz a educação cristã, a doutrina dos apóstolos. Como frisei, o currículo de qualquer pessoa que precisa crescer espiritualmente, precisa estar indagado na força das doutrinas do Senhor, espiritualmente falando. Então, cada pessoa que quer ter um ministério aqui cheio do Espírito Santo, uma vida espiritual regada com as mais perfeitas, copiosas bênçãos do Senhor Jesus, ele precisa ser discipulado. E o que vai ensinar esse currículo de um curso teológico, entre aspas, cristão, que é a Bíblia Sagrada como base? Nós temos como regra de fé, nós assembleanos, a Bíblia Sagrada. Ela é essa bússola, né? Essa é esse maná que o Senhor deixou para que nós pudéssemos seguir.
Aqui traz a doutrina sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Aqui traz a doutrina sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, né, que tão de perto nos rodeia, sobre a expiação e sobre a salvação. Então nós vamos ser salvos se nós estivermos degustando sobre este aprendizado, sobre a morte, sobre a ressurreição dos mortos e sobre a própria vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Maranata, vem Jesus. Então nós observamos nesse tópico de número 1, nesse resumo, né, que o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Cristo. Um verdadeiro seguidor de Cristo é devidamente discipulado, quer ser discipulado e consegue então ter uma vida de vitória. Subentende então que o verdadeiro seguidor de Cristo é um verdadeiro discípulo. Catou aí? Pegou? Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico diz o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Observe, o segundo tópico, o comentarista desta lição diz que o tripé de um discipulado ele tem que estar regado com palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão e serviço. Então, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja em Jerusalém, logo após o Pentecostes. A igreja primitiva tinha como base fundamental a palavra, a comunhão entre os irmãos e também o serviço. Então esse tripé, né? Essas três coisas precisam caminhar numa igreja atuante hoje, né? Em pleno século XXI, precisamos continuar esse legado que a igreja primitiva tinha. O subtópico de número 1, a palavra, diz a autoridade das escrituras. Ela é singular e única, pois é uma fonte, é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente para os profetas, depois do Antigo Testamento e depois nos apóstolos do Novo Testamento. Olha que lindo. Primeiro pelos profetas, que já vieram falando sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, e depois nós, os apóstolos da igreja primitiva e, consequentemente, delegada à igreja atuante de hoje, a igreja do século XXI. 2 Pedro, capítulo número 3, versículo 2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, conforme nós vemos na leitura em classe, capítulo 2, versículo 42 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, eles continuavam unanimemente sendo doutrinado no aprendizado, e aí, em consequência, então, o segundo subtópico, que é a comunhão. Então, na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Sobre os textos e contextos que ficaram escritos na Bíblia Sagrada, continua para nós estas experiências verídicas para que possamos seguir e, através desse aprendizado, manter uma vida de abundância com o Senhor nosso Deus. Muito bem, subtópico de número 2 diz a comunhão. Observe que uma igreja que mantém uma comunhão, que não é dividida, é uma igreja de aprendizado, é uma igreja que gera discípulos. Então, quando você é bem discipulado, quando você tem esse desejo de estar na casa de Deus, aprendendo da palavra do Senhor, valoriza a Bíblia Sagrada, você não, como disse agora há pouco, não dá trabalho, mas você trabalha na obra do Senhor. E, além do mais, mantém essa comunhão, não é uma igreja dividida. Não é uma igreja de fofocas, não é uma igreja de diz-que-me-diz-que, né? Eu sempre friso por isso nas igrejas a qual pastoreio, que a igreja precisa manter esta unidade, né? Quando eu cheguei aqui em Santa Fé, no bairro Santa Fé, a igreja do campo eclesiástico da Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, eu coloquei um lema, Igreja da Família Unida e Ungida, porque precisamos manter a unção, mas precisamos estar unidos para que haja um crescimento perfeito e a vontade do Senhor seja grande em nossa vida. Então, no subtópico de número 2, que fala sobre a comunhão, diz: no Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o próximo. Lá em Salmo 133 diz, né? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, nunca um ser humano com Deus, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da Nova Aliança. E por quê? Os crentes da Nova Aliança, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o próprio Espírito Santo. Baseado lá em 1 João 1 e 3, você pode observar isso. E também 2 Coríntios capítulo 13 e versículo de número 3.
13. Então, a igreja primitiva, ela é completa, ou melhor, a igreja que nasceu, né, ali no dia de Pentecoste, veio até nós, ela é completa, se tornou completa, porque os 10 mandamentos se resumem em 2: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós observamos que, além da comunhão que nós mantínhamos com Deus, e a obrigação de cada cristão manter a comunhão com Deus, precisamos manter a comunhão com o Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Trindade, e com o Espírito Santo, mas vai muito mais além, manter uma comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor. Sem essa comunhão, não estará sendo um bom discípulo, ou não estará sendo um fiel discípulo de Jesus na face da terra. Pegue isso. Você quer ser um discípulo? Mantenha comunhão com o teu irmão, perdoa o seu irmão, viva uma vida harmônica com o seu irmão no dia a dia. Ah, mas me ofendeu, me criticou, falou mal de mim. Perdoa. A Bíblia diz: se o teu inimigo estiver fome ou sede e vir até você, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Isso chama-se perdão, chama-se comunhão, chama-se você não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Em nome de Jesus, tome posse desta comunhão nesta oportunidade. A comunhão da igreja em Jerusalém, subtópico 3 do tópico 2. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo em seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também desta unidade entre os irmãos. Coração diz respeito ao centro da vida. É a mesma inclinação. A alma é a sede das emoções. Fala dos mesmos afetos e sentimentos. Filipenses 2, 3 e 1. Filipenses 2 e 3. 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança e servia sempre ao Senhor. Muito bem? Então, você quer manter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus e ser um verdadeiro discípulo? Mantenha esta comunhão com o seu semelhante, com o seu irmão, com o seu próximo. Então vem o terceiro o subtópico desse tripé, que faz parte desse discipulado da igreja primitiva, que é o serviço. Logo, se você é bem discipulado, logo, se você mantém comunhão com Deus, então você não busca os seus próprios interesses e você está disposto a não ser servido, mas servir a obra de Deus, servir o reino, servir pessoas, manter uma vida ativa, né? Deixar-se desgastar pelo reino do Senhor. O serviço, subtópico de número 4 do tópico 2, diz: trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho